Devocional Ouvindo Deus a cada manhã. Joyce Meyer. 16 de abril. Vá a Deus primeiro. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Salmo 91, verso 15. Certa vez um dos meus familiares fez uma coisa que realmente me magoou, e me senti rejeitada por causa disso. Depois do acontecido, eu estava sentada no carro e senti tanta dor em minha alma que disse simplesmente: Deus, preciso que o Senhor me console. Não quero me sentir assim. Não quero ficar amargurada ou desenvolver um ressentimento em meu coração. Já fui ferida por essa pessoa antes e não quero nem permitir que isso me incomode. Mas estou com dificuldade de lidar com isso e preciso da sua ajuda. Sabe o que aconteceu? Foi como se Deus estivesse estendido a mão lá do céu e me tocasse, fazendo todos os meus sentimentos negativos desaparecerem. Quantas vezes, porém, em vez de nos voltarmos para Ele em oração, recorremos a outras pessoas, pensando erroneamente que dizer a elas o que aconteceu nos consolará. A verdade é que falar sobre alguma coisa que nos machuca só alimenta mais a dor nas nossas emoções e torna ainda mais difícil superar o fato. Temos a tendência de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance antes de nos voltarmos para Deus. Mas nada muda a situação. Estaríamos muito melhor se a nossa primeira reação a toda emergência e a todo tipo de dor emocional fosse orar. Se dependermos totalmente de Deus, dizendo a Ele que precisamos dele mais do que qualquer outra pessoa ou coisas, viveremos reviravoltas tremendas em nossas vidas. A palavra de Deus para você hoje. Deixe Deus ser aquele que lhe responde em primeiro lugar. – 17 de abril. Paz. É a paz de Deus que excede todo o entendimento. Guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Escrevi diversos devocionais cujo tema principal era o fato de Deus guiar o seu povo por meio da paz. Mas quero mencionar esse princípio mais uma vez, por causa da sua importância. As pessoas que fazem coisas sem sentir a paz a respeito delas vivem uma vida infeliz e não têm êxito em nada. Precisamos seguir a paz. O versículo de hoje nos garante que Deus nos guia pela paz. Se você estiver fazendo alguma coisa, como assistir televisão, e de repente perde a paz com relação a isso, você ouviu Deus. A falta de paz nessa situação é Deus dizendo: desligue isso. O que você está assistindo não é bom para você. Se você perder a paz quando estiver fazendo alguma coisa, Deus está falando com você. Pedir perdão imediatamente vai lhe poupar muitos problemas. Você pode dizer:
Sinto muito por ter dito isso. Foi um erro meu. Por favor, me perdoe. Deus quer estar envolvido em todas as nossas decisões. Uma das maneiras pelas quais Ele nos diz como se sente a respeito do que estamos fazendo e nos dando paz com a sua aprovação, ou retirando-a com a sua reprovação. Se não sentimos paz, então não estamos obedecendo a Deus, porque devemos deixar que a paz de Deus decida com o árbitro do nosso coração. Ver Colossenses capítulo 3, versículo 15. Todas as vezes que perdemos a paz, devemos parar de ser sensíveis ao que Deus está nos dizendo. A paz serve como uma bússola no nosso coração, indicando a direção certa. É por isso que Deus diz na Bíblia: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. A palavra de Deus para você hoje: seguir a paz o manterá longe dos problemas. 18 de abril. Às vezes você apenas fica de pé. Todos os homens de Judá, com as suas mulheres e filhos, até os de colo, ficavam ali de pé, diante do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 13. Gosto do versículo de hoje de uma maneira especial, principalmente do fato de toda uma nação ter ficado de pé, imóvel diante de Deus. Na economia de Deus, ficar de pé imóvel pela fé é ação. Não é uma ação física ou natural, é uma ação espiritual. Muitas vezes em nossa vida tomamos atitudes naturais e fazemos pouco ou nada espiritualmente. Mas quando nos disciplinamos para ficarmos quietos e esperarmos no Senhor, estamos nos envolvendo em uma atividade espiritual poderosa. Nossa disposição de ficarmos imóveis diz ao Senhor: vou esperar no Senhor até que algo a respeito dessa situação seja feita. Enquanto isso, vou ficar em paz e desfrutar minha vida enquanto espero no Senhor. O povo de Judá, que ficou de pé, imóvel diante de Deus, tinha todos os motivos para tentar fazer alguma coisa. Qualquer coisa, menos ficar parado, deparando-se com uma força avassaladora que descia sobre eles e que o ameaçava destruir sua terra e a escravizá-las. Eles devem ter sido tentados a se revoltar, ou pelo menos a se defender. Mas eles não fizeram isso. Simplesmente ficaram de pé, imóveis, esperando em Deus. E Ele os libertou milagrosamente. Esperar em Deus gera força. Ver Isaías capítulo 40, versículo 31. Podemos precisar da força que adquirimos enquanto esperamos, a fim de fazermos o que Deus irá nos instruir a fazer, quando Ele nos der uma direção. Aqueles que esperam no Senhor ouvem a sua voz, recebem respostas, obtêm direção e recebem força para obedecer ao que Ele lhe diz. A palavra de Deus para você hoje:
ficar imóvel diante do Senhor é fé em ação. 19 de abril. A qualquer hora, em qualquer lugar, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Podemos orar a qualquer hora, em qualquer lugar. As nossas instruções são orar em todo o tempo, em toda ocasião, em todos os momentos, e orar sem cessar. Mas sabemos que não podemos passar o dia inteiro num canto falando com Deus e ouvindo-o. Se fizermos isso, não poderíamos viver a nossa vida. Orar deve ser como respirar, algo que constantemente e fácil precisamos fazer da oração parte do nosso modo de viver. Na verdade, assim como a nossa vida física é sustentada pela respiração, a nossa vida espiritual deve ser mantida pela oração. Podemos orar em voz alta ou podemos orar em silêncio. Podemos orar sentados ou de pé ou andando. Podemos falar com Deus e ouvir enquanto estamos nos movimentando ou enquanto estamos parados. Podemos orar enquanto fazemos compras, esperamos por um compromisso, participamos de uma reunião de negócios, fazemos as tarefas domésticas, dirigimos ou tomamos banho. Podemos orar coisas do tipo: obrigado, Pai, por tudo que o Senhor está fazendo. Ou, Deus, preciso da sua ajuda. Ó Jesus, ajude aquela senhora que parece tão triste. Na verdade, essa maneira de encarar a oração é a vontade de Deus. Satanás quer que nós adiemos a oração, pois ele espera que, por fim, nos esquecemos de orar. Mas eu encorajo você a orar imediatamente quando alguma coisa lhe vier ao coração, pois isso o ajudará você a ficar próximos de Deus o dia inteiro. A palavra de Deus para você hoje: faça da comunicação constante com Deus um hábito. – 20 de abril. Um relacionamento em desenvolvimento. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ficar dia perfeito. Provérbios capítulo 4, versículo 18. Uma das melhores coisas sobre aprender a ouvir a voz de Deus é que ela é progressiva. Não é uma técnica que dominamos, é um relacionamento em desenvolvimento que desfrutamos. À medida que o relacionamento se desenvolve, aprendemos a nos comunicar com ele com mais frequência, com mais profundidade e com mais eficácia. Aprendemos a seguir o Espírito Santo mais de perto. Aprendemos a orar com mais confiança e aprendemos a ouvir sua voz com mais clareza. Você já se sentiu feliz com o seu relacionamento com Deus, achando que ele estava indo bem por um bom tempo e depois, sem motivo aparente, começou a se sentir inquieto, entediado, distraído ou insatisfeito? Você já sentiu uma irritação que lhe dizia que algo não estava bem na sua comunhão com Deus? Ou uma agitação que o impulsionava a fazer algo diferente?
Na maior parte do tempo, quando você tem esse tipo de impressão, o Espírito Santo está tentando lhe dizer alguma coisa. O seu homem interior, o seu espírito, a parte de você que tem comunhão com Deus, sabe quando algo está certo na sua vida de oração, porque o Espírito Santo vive no seu espírito. Ele dirá quando alguma coisa precisa mudar no seu relacionamento com Deus. Você só precisa ser corajoso o suficiente para seguir o Espírito. Deus sabe que estamos prontos para mais e mais, nos impulsionar a entrar em um lugar mais profundo de comunhão com Ele. E ao ouvir a sua voz, Deus está sempre em movimento e Ele quer que nos movamos com Ele. Portanto, nunca tenha medo de deixar uma maneira ou um método de fazer alguma coisa para avançar em direção a algo novo. A palavra de Deus para você hoje. Lembre-se disso. Ouvir a voz de Deus não é uma questão de técnica, é uma questão de relacionamento. 21 de abril. Nós esperamos. Deus fala. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olhos nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías 64, versículo 4. O Espírito Santo nos conduzirá a proezas impressionantes na oração, se simplesmente perguntarmos a Ele o que devemos orar. Esperamos que Ele nos responda e depois obedecemos. Não estaremos sendo sábios se dissermos que não temos tempo para esperar em Deus e permitir que Ele fale conosco e nos dirija enquanto oramos. Esperamos durante 45 minutos por uma mesa em um restaurante, mas dissemos que não temos tempo para esperar em Deus. Quando esperamos em Deus, voltando o nosso coração para Ele em busca da direção, nós os honramos. Nossa disposição em esperar mostra a Deus que queremos a sua vontade e que somos dependentes da sua direção. Na verdade, poupamos muito tempo quando voltamos o nosso coração para Deus e esperamos nele. Como o versículo de hoje diz, Deus age em favor daqueles que esperam nele. Comece suas orações dizendo simplesmente: Eu te amo, Deus, e espero no Senhor para ter direção das minhas orações hoje. Depois comece a orar o que estiver no seu coração, em vez de orar aquilo que está na sua mente ou na sua vontade. Recentemente eu estava orando para que alguém fizesse uma determinada coisa que eu sabia que essa pessoa precisava fazer. Mas Deus me mostrou que eu precisava orar para que ela desenvolvesse disciplina, porque a falta de disciplina estava afetando muitas áreas da sua vida. E eu teria orado por uma área que vi, mas Deus viu muito mais profundamente do que eu. Em outra ocasião, eu estava orando por alguém com relação a um comportamento problemático que vi, mas Deus me mostrou que a raiz daquele problema era a rejeição a si mesmo e que eu precisava orar para que aquela pessoa soubesse o quanto Deus a amava.
você pode constatar que costumamos orar de acordo com o que vemos, mas Deus nos dirigirá a irmos mais profundo se esperarmos nele. A palavra de Deus para você hoje. O tempo gasto esperando em Deus nunca é desperdiçado. 22 de abril. Orando as orações de Deus. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isaías 55, versículo 9. Creio que uma das razões pelas quais, às vezes, nós nos sentimos realizados na oração ou sentimos que não terminamos de orar sobre uma questão é porque passamos muito tempo apenas fazendo as nossas orações. Mas eu lhe digo que existe um caminho melhor, mais elevado e mais eficaz. Orar as orações de Deus. Para ser sincera com você, eu estive fazendo as minhas orações. Posso orar por alguma coisa por 15 minutos e ainda sentir que a oração está inacabada. Mas se eu estiver sentindo dirigida pelo Espírito Santo e a oração de Deus, posso dizer 2 frases e me sentir totalmente satisfeita. Descobri que quando faço orações dirigidas pelo Espírito, elas geralmente são mais simples e mais curtas do que as minhas. Elas são diretas, vão direto ao ponto. Sinto-me satisfeita, porque a tarefa parece ter sido cumprida. Quando oro do jeito de Deus, em vez de orar do meu jeito, quando oramos da nossa maneira, geralmente nos concentramos em orar por coisas e circunstâncias carnais. Mas se formos guiados por Deus, nos surpreendemos orando pelas coisas eternas, como a pureza dos nossos pensamentos, emotivos e por um relacionamento mais profundo com Deus. Peça a Deus para ensinar você a orar as orações dele, em vez das suas, e você terá muito mais prazer em orar. A palavra de Deus para você hoje. Ore as orações de Deus e não as suas orações.